boa? David falando e hoje vou contar toda a história e detalhes de The Fear Business. E como de costume, deixem o seu like para ajudar na divulgação, compartilhem o vídeo com quem possa gostar do tipo de conteúdo, inscreva-se no canal caso você tenha o conhecido por esse vídeo, e se você quiser ajudar ainda mais o canal, torne-se membro agora mesmo. Você terá seu nome creditado nos finais da playlist principal do canal, emojis personalizados, um grupo exclusivo de membros e muito mais. Para mais informações, o link estará na descrição do vídeo. Muito obrigado desde já e bora lá! Isso foi um trovão? Que ótimo. Aqui é Sarah McPherson e sejam bem-vindos ao programa Mistérios Americanos. Finalmente, cheguei em outro hotelzinho sujo e em outra cidadezinha de merda no meio do nada para cobrir uma história de um programa com o qual ninguém se importa. Junte-se a mim para investigarmos por que a carreira dessa repórter está morrendo de forma lenta e dolorosa. Certo, vamos tentar novamente. Aqui é Sarah McPherson e sejam bem-vindos ao programa Mistérios Americanos. Depois de uma longa jornada, finalmente cheguei à pequena cidade de Black Hill, com uma população inferior a 500 habitantes. Esse local de férias em águas remotas se tornou mais conhecido. Para denúncias e desaparecimento de pessoas, não é necessário ir até a acomodação local. Com desaparecimentos misteriosos, paranoia desenfreada e até mesmo histórias de cultos que realizam rituais satânicos e ritos de sangue. Junte-se a mim enquanto investigamos por que essa cidadezinha pacata dorme com um olho aberto. Que bagunça. Acho que é melhor do que ser pega por aquela tempestade. Eu deveria alugar um quarto para passar a noite. A história se inicia com Sarah, uma repórter investigativa procurando por pistas em uma recepção de um hotel. Uma campainha de mesa. Parece que o proprietário não está por perto. Acho que posso dar uma olhada no bar ao lado, pois alguns moradores locais linguarudos podem fornecer um bom material. Sarah seguia para o bar imediatamente. Uma novata? Sim, eu acabei de chegar na cidade. Parece que você chegou a tempo. Quer beber alguma coisa? Você parece o tipo de garota que gosta de coquetéis. Na verdade, eu gostaria de fazer algumas perguntas, se for possível. Sou um homem ocupado. Tenho clientes pagantes aqui. Avise-me se quiser um drink, ok? Você está bem? Agora não. Por favor. Com licença, senhora. Olá, querida. Você é linda como um pêssego. Oh, meu Deus, você está fazendo um programa cinematográfico? Sabe, quando eu era mais jovem, sonhava em ser uma estrela de cinema. Sim, é algo semelhante. Você gostaria de ser a protagonista? Oh, Robbie, está ouvindo isso? A mamãe vai ser uma estrela. Robbie? Robbie? Robert, o que aconteceu com meu filho? Por favor, você precisa encontrar o meu filho. Ei, fica tranquila. Eu vou procurar o Robert e já volto. Está bem? Eu acho que eu nunca te vi por aqui antes. Eles me chamam de Arcade Freak, o campeão indiscutível dos jogos. Meu nome é Sarah. É um prazer conhecer você. Estou procurando mais informações sobre os estranhos desaparecimentos que estão ocorrendo em Black Hill. Você poderia me ajudar? Calma, senhorita. Esse canto é o meu domínio. Você quer respostas? Você precisa estar à minha altura. Vamos fazer um acordo. Me prove que você é digna de ser chamada de campeã. Ultrapasse meu recorde no Starship e talvez eu fale. Antes de bater o recorde, Sarah vai primeiro ao banheiro do estabelecimento. Você está bem? Será que é pedir demais? Um pouco de privacidade? Diga à minha mãe que eu sou bonzinho, ok? Deixando o menino em paz, Sarah volta ao bar e usa a máquina de fliperama. Após passar o recorde do menino,
Sarah volta até ele. Mas que diabos! Você superou meu recorde! Eu não posso nem acreditar! Só me deixa pensar. Que tal o Arcade Queen? Parece bom? Mas não se deixe levar por essa situação. Eu sempre me recupero. Obrigada, eu acho. Que tal uma entrevista exclusiva com a realeza dos videogames? Você tem coragem, senhorita. Atire. Então, Sr. Freak, você poderia compartilhar com o público a perspectiva interna dos habitantes da cidade sobre esses eventos horríveis que abalaram essa pequena comunidade? Eu já ouvi essas histórias das pessoas desaparecidas. Não deve haver ninguém na cidade que não tenha visto isso no noticiário. Todos ficaram muito assustados. Quer saber o que eu acho? Eu acho que o governo está sequestrando as pessoas. Roubando suas entranhas, sabe? Os orgânicos e vendendo-as para aqueles esquisitões naquela coisa de internet. É realmente algo muito desagradável. Entendi. As autoridades locais conseguiram rastrear ou identificar alguma pista? Você só pode estar brincando comigo. Os policiais não têm o maldito Scooby-Doo. E quanto menos você falar sobre o nosso prefeito, melhor. O cara não disse nada. De qualquer forma, é muito estranho. O que está acontecendo? Quero dizer, todo mundo conhece todo mundo nessa cidade, certo? Onde você trabalha, que veículo você dirige, até mesmo que hora que você vai fazer compras no supermercado. Tudo. Os desaparecidos? Nunca conheci nenhum deles. Absolutamente ninguém está envolvido nisso. Eu pensei que todo mundo conhecia todo mundo. Nós conhecemos, eu juro. Eu tô dizendo que essas pessoas não são da comunidade. Muito interessante. Você poderia me dizer mais alguma coisa? Desculpa, senhorita. Isso é tudo que eu sei. E cá entre nós, eu não ficaria aqui por muito tempo. Entendeu o que eu quis dizer? As pessoas estão rindo de mim agora, mas quando eles vierem atrás de mim, eu estarei pronto, graças ao meu treinamento no Starship. Acabando de conversar com o menino, Sarah vai de encontro novamente com a senhora. Tem um rapaz perguntando sobre a mãe dele no banheiro. É o seu filho? Oh, graças a Deus. Esse é o meu menino Robert. O pobre menino deve ter bebido até ficar louco de novo. Permita-me dizer, querida, que com a bebida e o desaparecimento das pobres crianças é o suficiente para deixar qualquer mãe preocupada. Eu posso fazer algumas perguntas sobre as crianças desaparecidas, senhora? Grace Bugard, mas você pode me chamar de Grace, querida. Não gosto de falar sobre essas coisas. Elas me trazem de volta memórias. Mas você parece ser uma boa moça. Eu vou tentar. Obrigada, Grace. Como residente de Black Hill por toda a vida, você notou algo estranho na cidade? Existe alguma coisa que possa explicar esses horrendos desaparecimentos? Sempre foi assim. Os jovens não sabem. Abençoado seja o coração deles. Eles não entendem. Essas coisas já estão aqui há muito tempo, sempre nos observando, esperando. Eles pegam essas pobres crianças por causa de suas blasfêmias. Eu sei o que eles fazem. Eu vi com os meus próprios olhos. Aquelas coisas perversas e malignas. Interessante. Eles se parecem com a gente. Eles falam como nós também. Mas eles já não são mais como nós. Ah, Paul. Que Deus tenha misericórdia de sua alma. O que são essas coisas, Grace? Quem é Paul? Eu o vejo às vezes. Parado lá, me observando. Seu cabelo ainda é preto como graxa de bota. Sua pele ainda é macia como algodão, como no dia que nos casamos. Ele me provoca, me seduz e me afasta dos braços do meu Senhor Deus, testando a minha fé. Por que, Paul? Implorei para que não nos deixasse, mas já era tarde demais. O diabo entrou, tomou conta dele, tomou sua alma. Grace, você está bem? Mas eles não terão meu Robbie. Ele não. O demônio não vai pegar o meu filho. Não o meu filho. Grace?
Não, meu filho. A mamãe não vai deixar que eles o levem também. Grace fica atônita e Sarah procura dar espaço para ela. No balcão, Sarah nota o sumiço do balconista e volta até a recepção. Está procurando um quarto? Bem, sinto muito, querida, mas estamos lotados esta noite. Calma aí, eu não acabei de ver você? Deixa pra lá. Ai, que ótimo, não tenho onde dormir. Eu ao menos poderia fazer algumas perguntas sobre a cidade? Sim, moça, você venceu. Mas seja rápido, pois sou um homem muito ocupado. Certo. Você poderia olhar para a câmera e dizer seu nome e profissão, por favor? Meu nome é Carl Watson. Sou o proprietário desse estabelecimento há 20 anos. 30. Minha vida toda. Vamos falar sobre os desaparecimentos misteriosos. A comunidade local está falando sobre a existência e envolvimento de um culto, rituais e jogo sujo. No que você acredita? Acredito que isso seja uma grande besteira. Cultos? Adoração ao demônio? Vocês da cidade precisam entender que as coisas aqui são diferentes. As pessoas precisam de algo para conversar enquanto comem suas papas de milho. Só isso. Bem, recebi informações de que essas pessoas desaparecidas aparentemente não fazem parte da comunidade. O que pode sinalizar que as vítimas envolvidas talvez sejam turistas ou pessoas que estão de passagem. Você concorda com essa conclusão? Querida, as pessoas vêm e vão o tempo todo por aqui. Sempre foi assim e sempre será assim. Mas você concorda com esses fatos? Vou lhe dizer o que você quer saber sobre a Sociedade Crimson. A Sociedade Crimson? De qualquer forma, é assim que eles se chamam. Nenhum desses canalhas de barriga amarela tem coragem de falar sobre eles, mas eu tenho. Eles estão sequestrando as pessoas das quais você falou. Na verdade, já faz muito tempo que eles estão sequestrando pessoas. Foram levadas para lá? A mansão Solomon. A velha mansão parece abandonada, mas todos encontram o que estão procurando lá. Você poderia me dar instruções sobre como chegar à mansão? Bem, por coincidência, eu também tô indo por esse caminho. Por que não lhe dou uma carona? Não seria de bom tom deixar uma jovem como você ir andando sozinha em um lugar estranho agora? Seria? Bom, é melhor eu ir em frente. É uma pena que essas famílias não saibam o que aconteceu com seus entes queridos. Uma vergonha imensa. Espera! Ok, claro. Muito obrigada, senhor. Isso é o máximo que posso fazer. Se eu fosse você, eu não entraria pela porta da frente. Pode atrair alguma atenção indesejada. Como eu faço para entrar? Entrada lateral, eu acho. Eles nunca trancam. Obrigada. O prazer é todo meu. Certo. Entrada lateral. Muito bem. Vamos fazer isso, Sarah. Aquele esquisito estava certo. A entrada lateral estava aberta. Se tudo isso for uma pegadinha, eu mesmo vou caçar aquele cara, eu juro. Muito bem. Vamos fazer algumas filmagens e sair desse lugar. Ao entrar pela porta lateral, Sarah inicia sua jornada pela mansão. Ela anda por uma pequena parte da despensa, observa uma caixa de fusíveis e chega até a cozinha. Está uma escuridão quase total aqui dentro. Ainda bem que a minha câmera tem uma luz embutida. Com a lanterna ligada, Sarah encontra uma chave e destranca uma das portas da cozinha. Na sala de estar, ela encontra um bilhete na mesa. Nas últimas semanas, nosso líder esteve ausente, confiando a minha liderança da Sociedade Crimson e da Mansão Solomon em sua ausência. Mas, mais importante, a tarefa de preparar a purificação iminente. À luz do recente tumulto instigado por um de nossos irmãos e um dos nossos alvos anteriores. Nosso culto está mais vulnerável, mas nossa cerimônia deve prosseguir sem interrupção. Nos próximos dias, devo elaborar uma estratégia de apreensão. Embora a identidade da marca permaneça indefinida, possuímos todos os recursos necessários para o rito de sangue iminente.
A carta estranha possuía menções sobre ritos de sangue e, após lê-la, Sarah investiga ainda mais a mansão. No andar de cima, ela encontra uma porta com um símbolo embutido nela. Está trancada e um símbolo semelhante a um pentáculo foi feito ao lado da fechadura. Sem muito o que ser feito, ela continua com a investigação e acaba encontrando um altar. Um altar demoníaco. A vela está acesa. Próximo ao piano, Sarah encontra uma nota que parece ser uma partitura e percebe que uma das teclas do piano está faltando. Logo depois, Sarah encontra mais uma porta trancada e uma passagem aberta. No andar de baixo, ela observa um ritual acontecendo e decide gravá-lo. Muito bem, consegui a filmagem. Isso deve ser o suficiente para acabar com tudo isso. Tendo provas do que acontece na mansão, Sarah volta até a saída lateral para ir embora. Droga, eles devem ter trancado a porta por fora. Eles sabiam que eu estava aqui desde o início. Pense, Sarah, deve haver outra maneira de sair desse depósito de lixo. Sarah se vê trancada na mansão e se força a encontrar outro caminho. Sem ter muito o que fazer, Sarah faz todo o caminho de volta e explora os mistérios da mansão. Até que ela volta ao mesmo local de antes e... Isso foi estranho. Antes de atravessar a porta, Sarah vasculha um armário, mas não possui a chave para abri-lo. Contudo, ela atravessa a porta que dá em um dos andares de baixo da mansão e vê uma cena bem estranha. Eu tenho que pôr isso na filmagem. Isso deve ser o suficiente. Sarah aproveita para conferir a filmagem. O Salão da La Leste ofereceu as imagens mais impressionantes que já obtive, como se estivesse olhando para uma exposição de arte preparada pelo próprio demônio. Penduradas no teto estavam 3 jaulas de metal, posicionadas logo acima dos buracos de drenagem manchados de sangue e instalados no piso de ladrilhos, cada jaula grande o suficiente para conter um ser humano adulto. Curiosamente, uma das jaulas parece estar segurando um cadáver que está vestindo o mesmo traje do grupo que realiza esses rituais. Será que a sede de sangue é tão grande que eles matam seus próprios membros? Análise feita, Sarah encontra uma estante de livros estrategicamente posicionada. Tem um livro solto. A estante se move e Sarah encontra uma passagem secreta com um calabouço e, ao descer o corredor, ela encontra 2 celas trancadas e uma aberta no final dele. Entrando, há mais uma nota. Já se passaram semanas e estou começando a perder a sanidade. Os gritos de almas inocentes ecoam por essas paredes de pedra, como um lembrete constante dos horrores que se escondem atrás delas. E depois há aquela figura que eles chamam de Ghostface. O medo encarnado em uma criatura maligna. Nela, cela úmida, cheia de baratas correndo pelo chão e ratos correndo nas sombras. É difícil manter o controle da realidade. Eles me mantêm viva, alimentando-me apenas o suficiente para evitar a fome, mas me submetem a esse tormento. Tortura, assassinato,
e outras atrocidades indescritíveis. Por que continuou fazendo isso? Sarah descobre um pouco mais do local e vai bisbilhotar mais a fundo. Quem está aí? Meu Deus, o que eles fizeram com você? Por favor, não me machuque. Eu estou aqui para ajudar. Não temos tempo. Consegui pegar uma chave de um deles. É para a entrada principal. Eles a mantêm trancada. Ela escorregou da minha mão e caiu em uma das grelhas do chão, enquanto eles me traziam para cá. Ele sabe que você está aqui. Você tem que se esconder agora. Ela imediatamente procura um lugar para se esconder. Sarah vasculha um pouco mais o lugar, mas não encontra nada que possa ajudar a vítima. Ela sobe novamente e encontra uma porta aberta que antes estava fechada e percebe que a criatura teria passado por ali. E ao passar por esse corredor, Sarah nota que esse é o mesmo lugar onde o ritual de antes aconteceu. Ela observa tudo e começa a filmar o que está vendo. Tenho que pôr isso na filmagem. Isso deve ser o suficiente. Uma grande estátua da entidade Baphomet fica no salão principal. Li um artigo em uma revista na faculdade sobre Baphomet ser visto como um símbolo de equilíbrio em várias tradições ocultistas e místicas. A estátua corresponde à descrição clássica de uma besta com chifres que tem o corpo de um ser humano, mas a cabeça de um bode. As duas mãos com dedos estendidos estão posicionadas uma em frente à outra, com a direita apontando para os céus e a esquerda para baixo, para o inferno. Se o culto idolatra essa entidade, suas motivações estão começando a ficar mais claras. É um bolso satânico, tem 2 soquetes. Vendo que não há muito a ser feito, ela descobre mais corredores e encontra a chave obscura, e próximo à chave, ela nota uma estátua. Uma estátua feita de mármore, tem uma estranha gema vermelha no centro. A placa da identificação diz, o arquiteto. Isso deve ser o suficiente. Nessa mesma sala, Sarah encontra um cofre, uma porta que liga até a cozinha e um outro quarto com uma nota na mesa. O convênio concluiu todos os preparativos para a apreensão e limpeza de nosso próximo alvo. De acordo com nossos relatórios de monitoramento, Fred Harrington deixa o clube de striptease Desejos Pecaminosos às 2 da manhã para iniciar a sua jornada de 8 quarteirões em direção à casa. Ao percorrer o caminho ao longo da Rua 53, o alvo opta por uma rota de atalho pelo beco adjacente à loja de antiguidades, logo após a 3ª avenida, e é nesse momento que nosso irmão deve atacar. Quando o alvo sucumbir ao sonífero, o irmão deverá sair discretamente do beco e seguir para o cruzamento da 53ª com a 3ª avenida. Isso serve como sinal para que o veículo de transporte recupere e entregue a marca na mansão para a cerimônia iminente. No mesmo quarto, Sarah olha um objeto metálico dentro do aquário, mas se recusa a pôr a mão por conta das piranhas que estão ali. Do lado desse aquário, ela encontra um mapa da cidade com pontos marcados e decide filmar. Tenho que pôr isso na filmagem. Fantástico! Reuni as provas que ligam essa mansão às várias pessoas desaparecidas. Um quadro de planejamento está pendurado no escritório oeste, com informações sobre os próximos alvos de sequestro, todos aparentemente turistas ou pessoas que passam pelas áreas ao redor de Black Hill. Fotografias das vítimas estão penduradas ao redor do quadro, com informações pessoais e pontos de sequestro exibidos em um mapa. Essas pobres pessoas não tinham ideia do terrível destino que o culto havia planejado. Com todas essas informações, Sarah faz o caminho de volta mais uma vez e destranca a porta com o símbolo. Lá dentro, há mais uma nota. Quando Sigmund decidiu nos trair, os irmãos decretaram seu confinamento em uma das jaulas da ala leste. Como ele se mostrou insensato ao tentar ajudar um de nossos alvos a escapar. Suspeitávamos que sentimentos impuros estivessem se formando dentro dele, mas nunca previmos tamanha traição. Assim que Goldface cuidar do alvo e retornar ao seu covil, devemos recuperar o acesso à destilaria
e retornar ao nosso trabalho. Ainda há muito a ser feito. O pecador possuía um dos brasões lunares de Baphomet. A outra peça foi secretamente escondida por Amadeus, nosso talentoso músico. Sarah descobre como acessar a destilaria da mansão e agora vai atrás do que precisa para tal. No banheiro, ela encontra um desentupidor e faz o seu caminho de volta. Após o susto, Sarah encontra mais uma porta com um símbolo e, ao entrar, ela se encontra em um cômodo destinado à biblioteca e coisas artísticas. Ela acha novamente a estátua de mármore e mais uma nota que diz sobre as provações dos templários e destaca 3 palavras: heresia, culpa e salvação. Sarah imediatamente associa isso ao texto que viu próximo ao piano perto da entrada principal da mansão. Na sala ao lado, ela observa alavancas para abaixar as gaiolas e em outra uma despensa com um serrote e um painel de fusíveis. Sarah primeiramente retorna até o calabouço para acirrar os cadeados das celas trancadas. Em uma das celas, ela encontra mais um bilhete. As lágrimas mancham o papel enquanto escrevo. Cada gota é um testemunho do impacto desses últimos minutos. Meses se passaram e agora o fim está próximo. Você, querido, tem sido a minha força durante todo esse tempo. Você arriscou tudo para me manter segura, e por isso serei eternamente grata. Estávamos tão perto da nossa fuga, sonhando com uma vida longe desse lugar. Sinto muito por todo o sofrimento que eu possa ter causado a você durante seus últimos minutos. Agora é minha vez. Eu o amo, Sigmund. E sempre o amarei. Carta lida, Sarah serra o outro cadeado. Na sala, ela encontra um papel pequeno com um código. Código esse que será usado no cofre próximo à porta principal. Voltando à entrada lateral, Sarah tira o fusível e volta até o outro painel para ativar as alavancas. Sarah abaixa as celas uma por uma e na primeira encontra uma bolsa para o seu inventário, uma maçaneta e na outra jaula, o brasão lunar. Esse cultista morreu há pouco tempo. Com a maçaneta em mãos, Sarah volta à área da biblioteca e coloca o encaixe na porta. Lá dentro, ela observa pinturas peculiares e 3 pedras enormes em um pedestal. É uma pedra muito antiga, com um pentagrama e alguns outros símbolos gravados em sua superfície. Essa peça poderia estar em um museu. Em uma pequena mesa, Sarah encontra uma pequena chave que será para abrir os armários pequenos por toda a mansão. Ao longo do caminho, ela desbloqueia o cofre com a senha que encontrou e depois abre mais uma gaveta e encontra uma lâmpada. Em outro armário, ela encontra uma tecla de piano que estava desaparecida. E voltando ao piano, Sarah usa a tecla e consegue usar a partitura que viu antes. Sarah volta até a estátua e usa os brasões. Através da estátua, ela encontra uma porta trancada e a destilaria. Na mesa, há outro bilhete. As tensões estão aumentando entre os irmãos à medida que continuamos a drenar a essência sagrada, mas nosso líder parece insatisfeito, apesar de nossos melhores esforços. Já extraímos uma quantidade generosa de essência e estamos adiantados em relação ao cronograma. Será que há uma verdade oculta que nos ilude? O escritório do líder deve conter as respostas, mas penetrar o código de segurança parece impossível e não podemos nos arriscar a danificar a porta. Nossa investigação nos levou a uma conclusão. As pedras sagradas localizadas na sala de arte devem ter um significado desconhecido pelos irmãos. Ao derramar a essência sagrada em cada pedra, elas revelam um símbolo secreto pertencente a um alfabeto misterioso. O irmão William foi encarregado de traduzir o alfabeto secreto, mas, para evitar suspeitas, guardamos suas descobertas na biblioteca. Com o líder ainda ausente,
precisamos agir rapidamente. Sarah explora um pouco mais da destilaria e encontra um frasco e onde os cultistas coletam a essência sagrada. Novamente, um bilhete está sobre a mesa. Nos anais de nossas tradições sagradas, ninguém está tão profundamente imerso nos ensinamentos de nosso Senhor quanto Goldface, que absorveu a antiga sabedoria transmitida através dos tempos aos nossos irmãos devotos. Na busca pela pureza, Goldface entende a santidade do ritual. Extrair a essência sagrada do recipiente trêmulo sem extinguir a chama mortal. É na agonia do crescendo do medo que o ritual atinge seu ápice. Quando Goldface entoa as palavras divinas, assim como em cima, assim como embaixo, selando o pacto com Nosso Senhor. Através do complexo sistema de grelhas, a essência sagrada segue seu caminho, chegando à destilaria. A fase final do ritual envolve o cuidadoso engarrafamento e armazenamento da essência sagrada. Recentemente, o líder optou pela praticidade de usar garrafas de vinho, considerando essa uma escolha prudente para economizar recursos. Saindo da destilaria, Sarah volta à biblioteca para encontrar os grimórios que foram mencionados no bilhete. Após isso, Sarah retorna imediatamente ao calabouço e tenta dizer as palavras. Assim como em cima, embaixo. Ah, que barulho foi esse? Ai, meu Deus, você está acordado? O que caralhos você fez? Como eu faço pra parar? Por favor, faça alguma coisa! Não! Por favor! Me perdoe. O que foi que eu fiz? Ao voltar para a destilaria, ela desentope o ralo para pegar a chave. Após driblar o Goldface, Sarah volta até a destilaria para coletar a essência sagrada. Agora, ela volta até o pedestal com as pedras e usa a essência em cada uma. Cada símbolo revela uma letra que está no grimório. Descobrindo quais são, Sarah volta até a porta trancada e usa as letras correspondentes. Ao acessar a porta, ela encontra a chave do quarto do líder do culto e uma lousa ao lado. Eu tenho que pôr isso na filmagem. Muito bem. O acesso ao escritório do líder me permitiu registrar imagens abrangentes de materiais de pesquisa. Embora eu tivesse a expectativa de encontrar bugigangas demoníacas e outras formas de adoração espiritual, em vez disso, fui recebida com objetos de natureza mais científica, impressões biológicas, artigos de pesquisa sobre a estrutura do DNA humano, estudos sobre as emoções humanas e seus efeitos nas propriedades das células sanguíneas, todos espalhados pela sala em uma coleção desordenada. Esses materiais parecem indicar que o líder visa encontrar um raciocínio científico por trás do efeito notável do medo intensificado e de como ele altera a própria química das células sanguíneas humanas. Sarah encontra mais um bilhete. Gerações se passaram desde que o nosso estimado arquiteto lançou as bases de tudo que possuímos. É incerto se ele e os irmãos aprovariam o estado atual, mas a fortuna de nossa família alcançou uma abundância sem precedentes. A Sociedade Crimson é a prova do seu poder milagroso do medo. Em segredo, explorei os efeitos da essência sagrada em meu ser. Seu consumo sustenta a vitalidade e a juventude, mas sua verdadeira natureza me escapa. Apesar de anos de estudo, estou convencido de que não é apenas uma questão de rituais ou forças sobrenaturais. Deve haver uma explicação racional. O medo é a chave, mas a pergunta permanece. Por quê? Depois de ler e investigar o ambiente, Sarah se dirige ao quarto do líder. O grande arquiteto já teve seus olhos e ouvidos em toda a mansão Solomon e, agora, em sua ausência, o mesmo acontece comigo. Antes de sua partida para a vida após a morte,
Meu pai me presenteou com um de seus bens mais queridos, um magnífico anel pentagonal adornado com uma gema de sangue. Os bustos em mármore do arquiteto contêm as fechaduras das passagens mais antigas e ocultas da mansão Solomon, e o anel serve como chave. Entre os membros da seita, somente eu guardo esse segredo. Ao entender que as estátuas de mármore guardam algum tipo de segredo, Sarah usa o anel que encontrou em cada uma dessas estátuas e descobre segredos antigos da mansão. Com a segunda sala sendo descoberta, Sarah encontra um imã e um documento que revela ainda mais a real motivação de um dos líderes do culto. Desde que transformei secretamente a seita em um negócio do medo, nossa produção de essência sagrada atingiu níveis sem precedentes. Embora nossa principal clientela tenha demandas cada vez maiores, nosso sistema de processamento está bem equipado para atender a essas grandes expectativas. A sociedade Crimson atingiu patamares que meus ancestrais não podiam sequer compreender e ainda assim, um cheiro de insolência preenche os corredores da mansão. Os olhares acompanham cada movimento meu. Minhas instruções são recebidas com hesitação. O que eles sabem? Será que os irmãos conspiram contra mim? E quanto ao Goldface? Será que a fera tem aspirações de me derrubar? Medidas devem ser tomadas para ocultar a verdade. Não deixarei que nada destrua o meu negócio. Meu glorioso negócio do medo. Saindo dali, Sarah usa o anel na última estátua e libera mais uma passagem secreta. Lá dentro, ela encontra uma espécie de suporte que serve como um holofote que há um encaixe nele. Ao lado, ela nota que uma das engrenagens está faltando. Encaixando a lâmpada, ela revela pegadas para uma outra passagem secreta pela mansão, mas Sarah ainda precisa da engrenagem para movimentar o suporte. Voltando ao aquário e usando o imã, ela puxa a peça do aquário e volta até a alavanca. Posicionando o holofote de maneira correta, ela descobre uma marca de mão em uma pedra e posiciona sua mão sobre ela. Embora minhas reuniões no exterior tenham chegado em um momento infeliz, simplesmente não posso perder a oportunidade de expandir o produto para mercados estrangeiros. Em minha ausência, devo me preparar para a possibilidade de que os irmãos descobrirem a verdade e organizarem uma insurreição. Embora eu esteja confiante em minha capacidade de afastá-los, o Goldface representa um desafio muito mais formidável. Para me livrar da fera, elaborei um plano que emprega um conjunto de ferramentas para executar as seguintes etapas. A primeira, uma armadilha de metal deve ser colocada dentro do grande pentagrama no salão principal. Em segundo, atrair o Goldface para o salão principal usando o chifre de invocação. Em terceiro, ativar o dispositivo de controle remoto, fazendo com que o lustre instalado caia e esmague a fera presa sob seu peso. Nenhum ser vivo de carne e osso poderia sobreviver às consequências. Sarah pega o controle e a armadilha para dar o ultimato em Goldface de uma vez por todas. Eu espero que você queime no inferno, monstro. Merda, a minha câmera. Não. A investigação sobre os misteriosos desaparecimentos em Black Hill continuou por muitos anos, levando as autoridades à localização da câmera de vídeo da senhorita Macpherson. Ao realizar uma busca minuciosa na mansão Solomon, descobriu-se que todas as evidências que correspondiam às capturas na fita haviam sido apagadas, deixando o local completamente abandonado e a trilha inexistente. Sem pistas concretas, o caso The Fear Business foi arquivado por tempo indeterminado.
O paradeiro da senhorita Sarah McPherson permanece um mistério até hoje. The Fear Business possui apenas um final, onde as coisas não acabam muito bem para Sarah. Após prender a criatura na armadilha e derrubar o lustre em cima dela, Sarah deixa sua câmera cair quando que, poucos segundos depois, é atacada pelos cultistas da Sociedade Crimson. E também, vemos que Ghostface sobreviveu ao ataque que a Sarah teria feito. Nos é revelado que, após muita investigação, tudo que vimos na mansão foi completamente varrido de lá e que o paradeiro de Sarah é desconhecido desde os dias atuais, confirmando que, infelizmente, a Sarah foi mais uma vítima do culto. Após concluir o jogo, eu fiquei na dúvida sobre duas possibilidades a respeito da real intenção de um dos líderes desse culto. A primeira é, ao passar dos anos e com a modernização da sociedade, o culto era apenas algo voltado para o sobrenatural e ao ocultismo em si. Porém, uma pessoa dentro da seita passou a estudar e buscar compreender o comportamento humano a respeito do medo, sobre como isso gerava mudanças na corrente sanguínea e de como isso seria uma forma lucrativa para expandir um negócio entre um possível tráfico de órgãos. Então, o culto passaria a ser uma camada para tentar esconder a real intenção por trás de tudo, enganando assim os seus súditos com apenas a visão de ser algo mais voltado a uma religião. A segunda hipótese é semelhante ao que eu falei, mas ao invés dos órgãos humanos, o culto venderia o sangue de suas vítimas em garrafas de vinho para os seus compradores nos mercados estrangeiros, já que uma das cartas diz que a demanda desses compradores é bem alta e que eles estavam expandindo esse negócio. Como havia dito, o líder teria estudado como o sangue se comporta quando a sua vítima está em estado de medo frenético e de que alguma forma isso muda completamente o que está no nosso sangue. Infelizmente, não sabemos exatamente quem são os compradores, mas tudo leva a crer que seriam pessoas bastante ricas com gostos estranhamente peculiares. Mas qual seria o principal propósito disso? Seria apenas a expansão do culto ao redor do país e do mundo? Ou seriam pessoas influentes querendo satisfazer os seus desejos mais sórdidos e impuros? Nós não sabemos. Outra teoria que pensei é sobre o envolvimento do prefeito com o culto. O menino dos arcades comenta vagamente com a Sarah que a cidade sabe exatamente o que você faz, o que você come, o que você dirige, onde você mora e diz que o governo está sequestrando essas pessoas. Como vimos na mansão, um acólito em uma carta detalha com precisão onde uma de suas vítimas está, de onde ela está saindo e o quanto tempo ela levará até o seu destino. Vendo que esse tipo de informação não é algo tão público, nos faz pensar que o prefeito estaria envolvido de alguma forma com os desaparecimentos dessas pessoas. Podemos concluir também que, por se tratar, em sua imensa maioria, que as vítimas são pessoas estrangeiras e de fora da cidade, o prefeito, sabendo da existência do culto, ou sendo um dos líderes dele, comercializava o sangue ou os órgãos das vítimas para criar uma fortuna ainda maior, ou usando uma parte desse dinheiro para o desenvolvimento da cidade de Black Hill. A terceira teoria mais óbvia é que o homem do hotel que fala sobre a Sociedade Crimson e a Mansão Solomon seja um recrutador disfarçado para atrair mais pessoas a descobrir o que está acontecendo na mansão. Ainda mais que ele sabe exatamente onde é a melhor maneira de entrar na mansão e que os seguidores desse culto já estavam do lado de fora esperando a próxima vítima. A última teoria que fico pensativo é: quem é o Paul que a Grace cita no começo do jogo? Como a própria Grace diz, ela viu o que aconteceu com seus próprios olhos e que implorou para que ele não a deixasse e nem o seu filho, mas já era tarde demais, e que o diabo entrou e tomou conta da sua alma. Acredito que isso seja o próprio Ghostface, já que ele aparenta ser a única entidade ou algo sobrenatural pela mansão e que após se entregar ao culto teria sido transformado nessa criatura. Eu cheguei a conversar um pouco com o dev do jogo no Twitter para descobrir se ele me confirmava alguma dessas minhas teorias, mas ele deixou tudo como um bom mistério. E bom, valeu a tentativa. A marca de refrigerantes que encontramos no corredor dos quartos de hotel é a Cola is Dead, e é uma frase frequentemente associada a uma suposta mensagem oculta no logotipo da Pepsi, onde, se você olhar o logotipo de cabeça para baixo, parece estar escrito is dead.
o que é interpretado como uma provocação brincalhona ao seu principal concorrente, basicamente dizendo Pepsi é melhor, quando lido ao contrário. Isso foi uma sacada genial do dev para não colocar a verdadeira marca no jogo. O jogo que está no fliperama chamado Starship foi fortemente inspirado em Asteroid, um jogo de arcade com gráficos vetoriais muito popular lançado em 1979 pelo Atari. E não apenas isso, creio que o jogo tenha uma pequena inspiração nos inimigos de Space Invaders, outro clássico dos fliperamas. Ainda no tema de fliperamas, ao lado da máquina de Starship, há uma máquina com o jogo Polybius. Polybius é uma lenda urbana que se popularizou na internet há alguns anos atrás sobre um arcade que servia como um experimento do governo. As pessoas que alegaram ter jogado ou visto alguém jogando Polybius tiveram complicações no mundo real como insônia, náusea, alucinações, perda de memória e pesadelos. Isso porque o que era discutido nos fóruns da época era que a sua gameplay tinha cores muito fortes e que piscavam sem parar. No meio disso tudo, haviam rumores de que homens do governo vinham engravatados até os locais onde eles tinham deixado essas máquinas de Polybius para coletar algum tipo de dado para alguma pesquisa. Por mais bizarra e tenebrosa essa história toda é, ela é apenas uma creepypasta que se popularizou na internet, ainda mais pelo fato de que não há relatos oficiais de sua gameplay ou que o arcade tenha existido em si. Os quadros que aparecem na galeria são quadros reais feitos por 2 artistas. 4 deles foram feitos pelo John Chen, artista e escultor, e o 8 foi feito por uma pessoa chamada CD's Art, que infelizmente eu não consegui encontrar de onde oficialmente o quadro saiu. Como foi mostrado, Sigmund é o cultista que foi morto e está naquela gaiola que vimos no começo do jogo. Em uma carta no calabouço, é dito que ele estava apaixonado e se envolvendo amorosamente com uma das pessoas que tinham sido raptadas pelo culto. Entretanto, a tentativa de fuga do casal é descoberta e ambos foram assassinados. À medida em que você salva o game quando a Sarah sopra as velas, o jogo vai ficando um pouco mais escuro a cada save. Então, não estranhe se o seu jogo estiver mais escuro do que o normal quando você for jogar. The Fear Business foi criado pelo estúdio Celery e desenvolvido por Tomás Esconjuregui, e ele é um desenvolvedor argentino. The Fear Business é o terceiro título lançado por ele, dentre outros 2 títulos chamados Cannibal Abduction e Night of the Scissors. Em breve trarei um vídeo sobre cada um desses jogos também. Como vocês viram no meu vídeo sobre Fist of Fair no episódio 5, a Yasmin Egidio também foi responsável por adicionar as legendas em PTBR nesse jogo, assim como ela fez nos títulos anteriores do estúdio Celery, e dentre outros jogos. Não esqueçam de segui-la em suas redes sociais para acompanhar os futuros trabalhos dela. E chegamos ao fim de mais um vídeo de enredo, eu espero fortemente que vocês tenham gostado, e agora são quase 2 horas da manhã, pois é, eu tô aqui finalizando esse vídeo pra vocês, o que eu não faço por vocês, hein? Então, tô falando até um pouco mais baixo, mais tranquilo, mas tá aí, gente, e eu pensei que esse vídeo aqui, ele ia demorar um pouco menos, tá, tipo, de duração, e também eu pensei que ele ia ser lançado um pouco mais rápido, mas rolou alguns imprevistos, algumas coisas aconteceram, então, peço perdão a vocês, mas tá aí, tá cheirosinho, tá bem editado e espero fortemente mais uma vez que vocês tenham gostado. E bom, gente, antes de ir para as edições engraçadas, erros de dublagem, vocês sabem muito bem que eu tenho que agradecer a galera aqui que dublou comigo, que me ajudou nessa. Então, primeiramente, já vou agradecendo aqui ao Primário02, que vocês sabem aqui que ele sempre volta aqui no canal, ele é sempre muito bem-vindo aqui no canal. E não só o YouTube tá aí, tá disponível aí para vocês, como também o Instagram dele, então confiram na descrição, tá bom, gente? Confiram lá, dá esse apoio pra ele lá, que ele é um ótimo dublador e confiram, tá? Apoiem tanto o YouTube quanto o Instagram, tá? Bom, tenho que falar também aqui do Vinícius, que também me ajudou aqui na dublagem e não tinha como não deixar, né, ele faltar nesse vídeo, porque a voz dele combinou muito bem ali com aquele estranho ali daquela parte do vídeo, então não tinha como deixar ele de fora. Então agradeço novamente ao Vinícius e também o Instagram e o YouTube vão estar aí na descrição do vídeo, por favor, deem aquele apoio pra ele, tá bom, gente? E, mais uma vez, o Nathan voltou e ele entregou um excelente estranho, cara. Nossa, sério. Olha, da primeira vez que eu vi o áudio, cara, eu fiquei impressionado, é sério. Ele entregou tudo, tá ligado? Então, vão lá também, o Instagram vai estar aí na descrição, também vai estar aí o YouTube dele. Então, por favor, gente, apoiem,
tá? É muito importante, tá? Não deixa essa galera no vácuo, por favor. Então vá lá e apoiem. E também, como vocês viram aí, uma participação mais que super especial. E bom, como é que eu posso dizer, gente? Quer dizer, eu acho que eu não vou falar nada. É melhor deixar ela falar, não é? Oi pessoal, aqui é Yasmin, também conhecida por alguns de vocês como Puppy Wombo. A convite do Wendy, participei desse vídeo dando voz à personagem principal de The Fear Business, a Sarah. Sou conhecida por ser tradutora dos jogos da Puppet Combo e de muitos outros. Fui a pessoa responsável por traduzir The Fear Business e foi uma grande honra fazer parte desse vídeo. Surgiu interesse em algum de vocês em descobrir mais sobre minha profissão, futuros jogos que traduzirei e muito mais sobre mim, pedirei ao Wendy para deixar todos os meus links na descrição. Muitíssimo obrigada por assistir ao vídeo e tchau! Yasmin, um beijo, um abraço, muito obrigado por ter topado essa loucura aqui, porque foi realmente uma loucura, muita frase pra você, eu sei que você tava bem ocupada com as dublagens e tal, mas olha, fico feliz demais que você conseguiu participar aí, tá? Eu espero que você volte mais vezes, sempre que você quiser, tamo aí, e gente, não esqueçam, tá bom? Links na descrição, apoiem os 4, tá bom? Super gente boas, a galera merece todo o apoio do mundo, então não vacilem, beleza? E também não posso deixar de agradecer aos meus amigos e conhecidos aqui que dublaram também alguns personagens no vídeo, então obrigado a todos vocês, gente, de verdade, muito obrigado por incentivar ainda mais essa minha loucura aqui, que eu fico bastante feliz. E bom, gente, chegamos na hora boa, na hora que vocês gostam bastante, que as edições engraçadas e erros de dublagem, como sempre, então confiram. Fica calado, não quero falar com bandeirantes, com ninguém na frente das câmeras, tá bom? Vendo que não há o que ser feito, Sarah descobre mais Vendo que não há Eu fico muito triste com a notícia dessa! As pessoas precisam de algo pra conversar enquanto comem suas esposas. Olá, querida. Você é linda como um pêssego. Nessa mesma sala, Sarah encontra um crofre. Ah, morre, diabo! Meu Deus, eu posso perguntar o que eu quiser para os espíritos. Pera, eu preciso perguntar uma coisa muito importante. Tem carburador ou não tem carburador? Não tem. Tem carburador sim. Não tem, ó o carburador. Não tem carburador de brigar aí, porra. Tem carburador de Santana sim, ô seu animal. Animal o quê, porra? Caralho, que porra é essa, mano? Nem os espíritos sabem responder. Olha, eu pensava que os espíritos poderiam responder essa pergunta, mas eu acho que nem os espíritos sabem se tem carburador ou não tem carburador, mas enfim. Bom, gente, muito obrigado mais uma vez, tá? Muito obrigado mesmo. Mais um vídeo aí pra vocês, eu vejo vocês em breve. Não esqueçam, olha só, eu tô pensando em lançar o Cannibal Abduction e vou tentar também lançar Day 7, né, que é um jogo da Puppet Combo. Eu vejo que a galera não conhece muito aqui no BR, né? Aqui a galera BR não conhece muito esse jogo, mas ele é bem famoso na gringa. Assim, ele é um jogo excelente, né? Tem um storytelling excelente, então em breve eu vou trazendo aí pra vocês, em breve eu vou trazer outros vídeos também, tá? Então a galera do canal de membros ali, né, do WhatsApp, eles estão sabendo primeiro, né, porque eles têm prioridade pra isso, mas enfim, em breve vai estar tudo aí. Então beleza, gente, muito obrigado mais uma vez, eu vejo vocês na próxima, é isso aí, valeu, falou e tudo de bom.